Oi, pessoal, boa noite. O professor, eu já tô ao vivo lá no YouTube. Você pode clicar lá para me te chamar, tá? Ei, pessoal, boa noite, pessoal do Instagram. Tudo bem com vocês? Boa noite. Nós já vamos começar. Vou chamar o professor Leônidas aqui daqui a pouco. Vai no seu Instagram. Agora você abre a parte ao vivo do Matemática, que a gente já tá ao vivo lá, como se você fosse assistir a nossa live. Ei, Virgínia, boa noite. Bá, Clemerson, Emily, o professor já tá entrando, tá? Isso. Ei, Lili. Professor, a apresentação para o professor. Nós vamos entrar ao vivo no YouTube também. Sejam bem-vindos, boa noite. As webinars, a gente merece uma maquiagem, né? O professor tá aí. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, YouTube. Aí, agora deu. Hoje nós viemos aqui para falar sobre lógica de programação. Vamos esperar o professor conseguir conectar e a gente já começa. Pessoal do YouTube, boa noite para vocês. Ótimo. Acho que agora deu. Leônidas, confere seu YouTube lá, tá certinho? O meu YouTube, eu tenho que clicar naquele link, não é isso? Do YouTube? Você vai continuar lá, você não pode sair de lá, não. Mas cadê a sua pós-graduação com a lista de compras da Black? Sejam todos muito bem-vindos. Só enquanto o professor reconecta, eu vou conversar um pouco com vocês. Ele está reconectando no YouTube. Qual que é a nossa ideia, né, de falar sobre lógica de programação aqui no nosso canal? Qual que é a nossa ideia de falar sobre lógica de programação aqui no nosso canal? Nós estamos aqui porque a lógica de programação hoje é muito utilizada nas escolas. Boa noite, Atos. Vocês estão conseguindo me escutar? O professor, quando eu estiver falando, mutar seu microfone? E aí, hoje nós trouxemos o professor Leônidas para conversar sobre isso. Nós vamos deixar ele se apresentar, tá bom? E a gente vai discutindo o porquê disso. A internet está um pouquinho instável. O professor caiu de novo lá no YouTube. Meus alunos da tecnologia já estão acostumados, né, gente? Isso acontece, isso é os recursos, por mais que a gente teste, que a gente entra, os recursos da tecnologia dão esses problemas mesmo.
Então, posso me apresentar? Tá tudo certo? Hoje, professor, você saiu do YouTube, você está entrando lá de novo. O que eu vou te pedir é que quando um estiver falando, o outro mutar o microfone. Tudo bem. Então vamos lá, pode se apresentar. Bom, vamos lá. O meu nome é Leônidas Leite. O meu nick nas redes sociais é Leônidas Maker, porque a minha profissão é ser um maker, né? Eu sou formado em matemática, em licenciatura plena em matemática, foi a minha primeira formação na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu formei em engenharia de produção, eu fui o aluno de destaque do curso. Eu formei em licenciatura em matemática e tenho especialização, né, que é uma pós-graduação em informática na educação. Eu estava fazendo um doutorado em tecnologia dos materiais, né? Só que eu tive que largar devido a alguns problemas que eu tive. Mas uma Professor, hora eu volto ainda, entendeu? A bolsa está trancada. professor, abaixa um Estão me pouquinho ouvindo? o seu microfone, o seu volume do celular, porque está dando eco no YouTube e no Instagram. Se você abaixar um pouquinho, o eco diminui, ou se você tiver um foninho como a gente está fazendo, ou só abaixar, o eco já diminui. O meu aqui tá baixo, tá tudo certo? Sim, agora só seu microfone está mutado, pode continuar. Tá ouvindo direitinho aí? Então, beleza. Eu sou apaixonado com matemática. Quem me conhece sabe que eu sou louco mesmo com matemática. Eu acho que a matemática ela é a princesinha das ciências. Ela está na base de todas as ciências, entendeu? Ela é, ela é tipo a base de todas as ciências, entendeu? Então, na teoria dos conjuntos ali, ela está contido, né, em todas as outras ciências e não necessariamente as outras ciências está contida nela, entendeu? Essa é a minha opinião. Assim, e eu gosto muito mesmo de matemática, muito mesmo, mesmo, mesmo. E existem esses problemas, né, hoje em dia, que são os problemas do milênio aí, né? O último a ser feito foi o último teorema de Fermat, por Andrew Wiles, né? E eu já tentei resolver um problema, que é a conjectura de Holt. Não sei se vocês já ouviram falar. É a conjectura de Holt. Eu já tentei resolver esse problema há um tempo desse atrás. Só que, claro que foi passando o tempo, a gente vai desistindo, né? Mas foi um problema dado por um professor meu da UFJF, na época. Entendeu? Só para a gente Tá contextualizar, ouvindo aí, gente? sim, você muta o seu microfone, isso. Só para a gente contextualizar, pessoal, o professor Leônidas foi convidado, né, para vir para o Matemática Sem Barreiras, para a gente conversar sobre lógica de programação. Mas para vocês entenderem que a lógica, ela não está inserida só para quem quer fazer algo relacionado à tecnologia ou quem quer fazer um curso de ciências da computação. Tanto é, professor, nós temos aqui alunos da letras, da matemática, da pedagogia, né? Todos assistindo, meus alunos, alunos da Liliane, os colegas que estão desse projeto. Então, a ideia é que vocês entendam que a lógica de programação ela está para além da tecnologia. Nós podemos trazer isso para dentro da sala de aula, principalmente para trabalhar raciocínio lógico. Até para construir um texto, construir uma redação, a gente precisa de ter uma lógica dessa construção. E a programação, ela pode ser utilizada nisso. Tanto que vários países, o Reino Unido, por exemplo, já incluíram isso dentro da grade curricular deles. Porque eles entenderam que eu tenho um desenvolvimento cognitivo e pedagógico desses alunos com a lógica. Então, não está só voltado para engenharia, não está só voltado para quem faz ciência da computação. É um bicho de 7 cabeças quando a gente fala de lógica, porque é difícil, né, professor Leônidas?
Não é fácil, mas o professor veio aqui trazer a experiência Deixa eu dele. desmontar aqui. Então, professor, conta um pouco da sua experiência, de como começou, né? Apresenta o Fab Lab para a gente, de como começou isso. Vamos lá, vamos falar primeiro da lógica. A lógica da programação em si, ela surgiu em um único artigo criado por um único matemático chamado Leibniz. O mesmo cara que criou os números binários, ele queria fazer uma máquina, né, que calculava na época, essa máquina ela era mecânica, e ele teve que reduzir os números a apenas dois números, o 0 e o 1. Foi assim que surgiu os números binários. Nessa lógica, ele inventou a lógica e, ou e não. São a base de toda a lógica computacional que existe. Depois, um cara chamado George Woolley, criador da álgebra booleana, que criou a lógica computacional, né, extraído desse artigo de Leibniz, ele criou essa lógica computacional do jeito que a gente vê agora. Entendeu? Foi assim que surgiu. A lógica está contida em todos os aspectos, em todas as engenharias e em todo, até mesmo na biologia, ok? Existe uma lógica, por exemplo, que os biólogos fazem para poder estar fazendo o sequenciamento do DNA, entendeu? Foi assim que eles descobriram, através de if, de else, de ou e, que eles descobriram, por exemplo, que o coronavírus foi um vírus que surgiu na humanidade, não foi um vírus modificado geneticamente. Foi através de lógica computacional, ok? Eles pegaram os parâmetros e, através de uma lógica computacional, eles conseguiram fazer isso. Recentemente, teve uma menina aí que descobriu como tirar uma foto do buraco negro. E ela utilizou uma lógica computacional para isso. Entendeu? A lógica computacional ela está contida em todos os aspectos, galera. Ela está em tudo, ok? Uma feliz, né, notícia é que ano que vem, a partir da 6ª série, na Fundação Helena Tikoff, os alunos já verão lógica computacional, ok? A partir da 6ª série, a partir do ano que vem. O projeto é meu e do professor Anderson, que hoje é diretor de educação básica. Não sei se vocês conhecem ele. Ele é diretor de educação básica. O Fab Lab, ele foi um projeto meu e idealizado junto com um amigo meu que veio a falecer ontem. O nome dele é William Soares Jardim. A gente projetou o Fab Lab e o Fab Lab se tornou assim, um local bem queridinho ali na escola técnica, né? Lá a gente tem uma CNC laser, uma CNC router e uma impressora 3D e uma plotter de recorte. Com isso, a gente consegue, através de lógica, né, programar a máquina e a máquina consegue dar forma em objetos e projetos que a gente conhece, entendeu? Lá. Como a gente consegue fazer, por exemplo, outra impressora 3D, a gente consegue fazer outra CNC, a outra CNC que eu estou fazendo ali, entendeu? E a lógica computacional está contida nisso tudo. E a lógica computacional, ela está amplamente ligada à matemática. Uma CNC igual essa que está ali atrás, por exemplo, ela nada mais é do que a aplicação das coordenadas cartesianas, lá, o eixo X, Y e Z, que René Descartes criou lá, entendeu? Uma CNC dessa nada mais é do que uma aplicação matemática. E você utiliza aqueles pontos cardeais para poder programar a máquina. Você poder ver como é que a matemática está em tudo, entendeu? Professor, eles estão mandando aqui, né, a Lara, meus pêsames também, receba meus sentimentos de toda a nossa equipe, de todos os alunos que estão aqui. O seu colega deixou um grande legado, né, para a gente. O Fab Lab é um recurso, eu falo que nós estávamos conversando, não é só da escola técnica, né? É de todos nós, como um todo. Sim, o Fab Lab, toda a fundação, ele é um local aberto a todos. Toda quarta-feira a gente tem um ambiente chamado Open Day, em que qualquer pessoa da comunidade,
seja ela da Fundação, da UENG ou da Escola Sandoval, qualquer pessoa da comunidade, ou seja, de Ibirité, pode estar visitando o FabLab com agendamento prévio e lá ele pode estar levando os materiais para poder estar fazendo os seus projetos, ok? Lá a gente está ligado diretamente com o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e a gente tem vários projetos que a gente desenvolve lá. E o melhor projeto sempre ganha um prêmio, assim, por ano, tudo mais e tal, e a gente pode estar desenvolvendo esses projetos lá, ok? Um dos projetos, uma vez que o nosso FabLab foi reconhecido, foi de um braço robótico que a gente fez, que ele mexia com coordenadas do Excel, aquelas barras de rolagem do Excel. Aí eu coloquei num site chamado GitHub. GitHub é um site que você coloca uns programas lá para qualquer pessoa poder baixar. E aí eu coloquei no sites makers, entendeu? Que a gente costuma colocar. Tá todo mundo online aí? Então, Sim. o que acontece? Já tem vídeos na internet de pessoas utilizando o projeto do FabLab da Fundação Helena Tipor na Escócia e no Reino Unido. Sabia? Isso é importante, que às vezes a gente não conhece, né? Conta pra gente um pouco o que esse FabLab, com essas ideias de lógica de programação, tem ajudado nas aulas e no processo de ensino dos alunos. O que você observa? Porque a gente tem estudos que falam que apoia, principalmente raciocínio lógico, né? A parte de identificação para o pessoal de letras, a parte de identificação de letras em si, a parte de identificação de conteúdo, né? A parte de inteligência, ele apoia esse desenvolvimento, mas o que você observa com a utilização do FabLab? Pessoal, a gente pede desculpa, está um pouco instável. Você pode, por gentileza, repetir? Só dando uma justificativa, a internet está um pouco instável, tá? Por mais que a gente tenha validado antes, testado antes, nós estamos sujeitos a isso. Eu estou vendo as mensagens, mas a gente está sujeito. Tá dando para entender, nós vamos com calma. E aí eu conto com vocês, né? Com a colaboração e a paciência de vocês. O que eu disse, professor, o que você observa que o FabLab apoiou no sentido de ensino e de aprendizagem dos alunos? As suas aulas em si, o que é o laboratório, o que essa parte da programação ajudou o ensino dos seus alunos? Ah, tá. Sim. Olha, o FabLab e o ensino das aulas, ele se tornou o ensino prático das aulas. Por exemplo, os alunos viam, por exemplo, algumas engrenagens na teoria no quadro, entendeu? Um esquema de engrenagens na teoria no quadro, e ele depois podia ir lá no FabLab, como nós fizemos, né, na feira, podia ir lá no FabLab e mandar cortar a engrenagem, e com isso eles faziam o processo de redução de engrenagem deles, entendeu? Isso aí facilitou muito a aprendizagem, porque nós saímos somente da teoria, né, na mecânica, e nós fomos para a prática, entendeu? No FabLab é o local, né, onde as ideias verdadeiramente ganham vida, ok? Aquilo que você pensa e tenta colocar no papel, você se direciona até o FabLab, e com a minha ajuda e de ajuda dos professores que tem lá na escola técnica, você consegue tirar essa ideia do papel. E isso é muito importante para a comunidade no desenvolvimento tecnológico local, ok? É uma coisa muito importante e é uma ferramenta muito importante que nós temos ali em Ibirité, ok? Não somente para o pessoal que estuda na UENG ou na escola técnica, mas também toda a comunidade de Ibirité, entendeu? A Amanda Caroline, ela é uma aluna nossa. A Amanda está por dentro de tudo, viu, professora? Ela já fez vários comentários aqui sobre o FabLab, o que o FabLab já proporcionou, né? Várias placas.
O senhor muta seu microfone, por favor, no YouTube? Eles mostram sim o que acontece na hora, ela tá certa. Esse programa a máquina na hora, entendeu? Tudo em coordenadas cartesianas, para você poder ver que é a aplicação técnica da matemática, ok? Você pega a matemática ali, você pega os pontos cardeais, faz uma aplicação matemática e o caminho gerado pela ferramenta faz na hora o objeto, o projeto seu sai na hora, entendeu? E lá a gente tem diversos projetos para poder estar apresentando, para a pessoa poder estar fazendo, levando para casa, entendeu? Ou então ela leva o dela. Nós vamos esperar um pouquinho que o senhor saiu do YouTube de novo. Eu vi aqui. Deixa eu esperar, mas aí já vou fazendo a pergunta da professora Liliane. Ela perguntou se é muito caro ter um laboratório desse. Ah, tá. Eu vi a pergunta dela aqui. É muito caro, professor? O que acontece? Esse laboratório ali da fundação ficou caro porque a gente comprou as máquinas e as máquinas foram máquinas muito boas, entendeu? Então ficou em torno mais ou menos de 180 mil, entendeu? O laboratório. A gente recebeu doações, né, de várias empresas, Iberitermo, a Isvor, Fiat, e entre outras, e com isso a gente conseguiu fazer o laboratório, através de doações de grandes empresários de Ibirité e de Betim, entendeu? Mas se você for fazer, por exemplo, numa escola assim, mais assim de bairro assim, que não tenha as condições que a fundação tem, você pode estar montando as suas próprias máquinas, entendeu? Então fica muito mais barato. Por exemplo, uma máquina igual essa que você está vendo ali, que eu tenho ali atrás ali, custa em média 13 mil para você poder fazer. Mas se você poder montar, comprar uma máquina dessa pronta no mercado, fica em torno mais ou menos de 45 mil. Então gira em torno de 1/3 do custo, se você fazer a máquina, entendeu? E é aí onde tem a aplicação da engenharia e da matemática. Porque ao invés de você comprar uma máquina pronta, você pode fazer a sua própria máquina e isso economiza, e você pode fazer a máquina dentro dos seus padrões, do seu espaço, entendeu? Você não precisa de ficar ligado somente às métricas do mercado, ok? Ou uma máquina de 2 metros, ou uma máquina de 1 metro. Se você, por exemplo, tem 1,30 m, você pode fazer uma máquina de 1,30 m, entendeu? Falando um pouco menor, tá, gente? Assim, para quem quiser levar isso para dentro de uma sala, a parte da lógica de programação, existem pequenos softwares que a gente consegue fazer simulações. Claro que a gente não vai construir. Muita gente disse que já foram visitar lá o professor Leônidas e saíram com chaveiros na mão que ele fez para todo mundo. A gente não vai conseguir sair com chaveiros na mão, mas existem algumas máquinas que simulam a lógica. Por exemplo, o Scratch, que são gratuitos para algumas são gratuitos para uso reduzido e outras são gratuitos para a escola. Então, a gente pode procurar também ter algumas práticas e algumas ferramentas que tem e que a gente pode utilizar. Professor, só uma pergunta para você, tá? Como participar? O Vitor está perguntando como participar do projeto como voluntário, se é possível. O projeto é toda quarta-feira, entendeu? Toda quarta-feira a gente tem um dia chamado Open Day, que é o dia aberto do FabLab. Só repete. E aí você leva o seu projeto. Professor, repete, por favor, porque ficou. Oi? Repete, por favor, que no YouTube ficou mudo o dia. Tá bom. O que acontece? Tem um dia no FabLab chamado Open Day, entendeu? Significa dia aberto. É um dia aberto para a comunidade. Toda quarta-feira isso acontece lá no FabLab, entendeu? Você faz o agendamento prévio lá na fundação e aí, com esse agendamento, você consegue estar utilizando as máquinas e o projeto que você levar, a gente consegue fazer, entendeu? E é bem legal esse projeto, porque tem projetos institucionais do próprio FabLab
que você, né, como aluno da UENG e as pessoas também que estudam na escola técnica, consegue trabalhar, entendeu? Ano passado a gente fez drones, carrinho de controle remoto, carrinho como é que fala? Autônomo, né? Que por sensor de ultrassom. A gente fez uma impressora 3D. Ano passado nós fizemos a própria impressora 3D lá do FabLab, uma parte, entendeu? Então tem vários projetos institucionais do próprio FabLab que você pode participar. Como faz para a gente agendar a visita no FabLab? Você tem que falar comigo. Depois você conversa comigo, né? A gente Pega passa o o meu contato do e-mail, professor me envia o e-mail que você pode agendar lá e comigo, a gente entendeu? deixa o e-mail para vocês e vocês entram em contato com ele, tá? Quem está Essa no palestra, YouTube né? que travou, então a gente deixa o contato do professor e vocês entram e falam com ele esse agendamento. Até para a gente mesmo, quando voltar, né? Nós saímos desse momento de isolamento e de pandemia, quando a gente for presencial, os nossos alunos também poderem fazer isso. Professor, eu tenho uma pergunta. O senhor está me escutando? Está travado aqui? Então, vamos lá. Existem alguns estudos que falam que a lógica, né, que esse ensino, essas iniciativas como vocês tiveram aí na fundação, elas podem mitigar, diminuir um pouco a evasão dos alunos. Você acredita nisso? Nó, que isso, claro que acredito. Esse Eu microfone do vivenciei YouTube isso tá travado. Tá mutado, peraí. Aí. Isso daí, ela a evasão, ela diminuiu, assim, eu não tenho os dados, assim, precisos, mas foi, assim, o resultado foi estrondoso, porque os alunos passaram a se interessar mais pelas aulas, porque você aliava a teoria e a prática, entendeu? Então, os alunos tinha aluno que, por exemplo, só ia no dia da prática. Só que aí, no dia da prática, ele não tinha pego a teoria. Aí ele ficava meio que voado. Aí ele passou aí no dia da teoria e no dia da prática também. Para quando ter a prática, ele não ficar prejudicado, entendeu? Então, a evasão, por exemplo, nós começamos o curso à tarde com 2 turmas de aproximadamente 40 alunos. E antes do FabLab, as 2 turmas teve que fundir. E depois disso, a gente teve mais. Professor, só um instantinho que o senhor travou no YouTube. Espera só um instantinho, por favor. O senhor travou no YouTube. Sirlene, nós vamos deixar no Instagram. No Instagram parece que não está travando. Está travando, mas ficou mais visível, tá? Aí a gente disponibiliza para vocês. Deixa só ele voltar e a gente responde todas essas perguntas aí. Aí voltou. Quais são as linguagens de programação que são utilizadas ou tem algumas específicas? Sim, tem linguagens específicas, ok? A linguagem específica do laboratório de lógica de programação de lá é a linguagem C, porque é a linguagem utilizada em microcontroladores e microprocessadores. O YouTube tá ok? Voltou. Então tá. Sim, no FabLab, a linguagem mais utilizada e que é amplamente utilizada, ok? É a linguagem C. A linguagem C, ela é considerada a linguagem de todas as máquinas, ok? Porque todas as máquinas que nós temos hoje, máquinas que eu estou falando não são máquinas virtuais, máquinas palpáveis, igual essa que você está vendo ali atrás ali, ó. Elas são programadas em linguagem C porque é a linguagem dos microcontroladores, entendeu? E com isso, você consegue utilizar desse tipo de lógica para poder programar os microcontroladores, por exemplo, Arduino, PIC, como é que é o nome daquele?
Raspberry, Raspberry Pi, e existe vários outros aí, entendeu? Então, o que acontece? Com a linguagem C, você consegue programar todos eles, e com isso você consegue ter uma. Hoje em dia, com o Raspberry Pi, você consegue programar em Python com ele também, que é hoje uma das principais linguagens de programação que nós estamos tendo aí, entendeu? E com ela também você consegue fazer machine learning e assim por diante, que está sendo essa tecnologia da moda agora, entendeu? Eu me lembro que na época que eu estava fazendo o doutorado, a gente pegava os materiais e classificava esses materiais, colocava os dados e através da linguagem em Python, né, com inteligência artificial, você conseguia classificar esses materiais para melhor dureza, tenacidade, elasticidade e esse tipo de coisa, entendeu? Era assim que a gente fazia. Eu vou te interromper só um instantinho. Pessoal do YouTube, se vocês quiserem ir para o Instagram, lá tá dando, a conexão tá menos instável, tá? Mas de qualquer forma a gente vai tentando aqui para manter esse bate-papo legal. Tá. O pessoal do YouTube me perguntou aí agora quais são as linguagens de programação que são utilizadas no FabLab. E eu estava explicando que a mais utilizada é a linguagem C, entendeu? A Sim. linguagem C, ela é a linguagem de todas as máquinas, entendeu? Por quê? Porque todo tipo de máquina que você for utilizar, igual essa máquina ali atrás ali, ela tem por trás dela um código em C, entendeu? As pessoas conhecem, na programação, as pessoas conhecem hoje em dia JavaScript, Python, HTML e assim por diante. Mas existiu uma linguagem das antigas aí, chamada linguagem C, entendeu? E essa linguagem é a linguagem que a gente costuma a programar os microcontroladores. E com isso, você consegue ter, né, uma desenvoltura, entendeu? Sim. Pessoal que está no computador, pessoal que está no YouTube, se vocês clicarem nesse link que foi enviado aí pelo Matemática Sem Barreiras, vocês conseguem entrar no Instagram sem precisar de... Professor Leônidas, o que pode Peraí, ser feito professor, para trava o seu despertar microfone mais? só um instantinho. Quem está no YouTube, nós mandamos aí pelo Matemática Sem Barreiras um link. Se vocês clicarem no link, vocês não precisam de ter perfil de Instagram para acessar, não, tá? Vocês conseguem entrar aí. Professor, tem uma perguntinha aqui no Instagram, que passou um tempinho já, que fala assim: este material que é feito no projeto tem algum custo? Sim. O que acontece? Os materiais, o ideal é que o aluno leve o material para o FabLab, entendeu? Porque se você for sem o material, vai ter um custo, entendeu? Mas a maioria das pessoas que vai lá já leva o seu próprio material, entendeu? No Open Day, em dia de quarta-feira, apenas a hora das máquinas é que é liberado. Entendeu? Se você for lá, por exemplo, numa quinta-feira, existe um custo hora-máquina que você vai ter que pagar. Entendeu? Mas se você for na quarta-feira, que é o Open Day, esse custo você não paga para poder utilizar as máquinas. Mas o material, que é o MDF, o acrílico, o filamento da impressora 3D, esse tipo de coisa, aí você tem que levar esse material. Se você for utilizar o do FabLab, existe um custo. Entendeu? Que você tem que pagar. Entendeu? E ali tá o João Vitor de Souza. Espera só um instantinho que o João voltou no YouTube. Pode falar. O João Vitor de Souza, ele está perguntando o que pode ser feito para despertar mais interesse dos alunos na área de desenvolvimento, principalmente dentro das escolas. Esse foi o tema do meu artigo,
ok? Que eu escrevi quando eu estava formando em pós-graduação e licenciatura em informática na educação. Você tem que aliar a teoria com a prática, entendeu? Existe um abismo histórico no Brasil em que os alunos não entendem de lógica computacional, assim, quando chega, por exemplo, no segundo ano do segundo grau, no terceiro ano do segundo grau, no ensino médio ali, entendeu? Existe um abismo, as crianças não chegam lá, os adolescentes não chegam lá sabendo nem o que é a lógica computacional, entendeu? E o ideal, para poder despertar, né, interesse dos alunos, é você aliar a teoria e a prática. Por exemplo, em 2018, eu estava dando aula num curso técnico de logística. Caiu. Eu estava dando aula num curso técnico de logística. Aí, nós fizemos, através de lógica computacional, um semáforo. Nós fizemos um semáforo lá, para poder mostrar a logística, né? E eles treinar também a lógica computacional. E se você utilizar o Arduino e a linguagem C, você vai ver que se torna muito simples fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Vamos lá. E sempre é importante, enfatizando, né, essa parte de teoria e prática, mas, professor, só muta seu microfone, por favor. É só para lembrar, assim, né, tem uma dificuldade porque a gente também não tem, na nossa grade, no Brasil, nós ainda não temos essa política. Algumas escolas particulares adotam, mas estão também no início. A gente não tem essa política e ainda essa consciência da necessidade de se colocar lógica de programação numa grade curricular. Hoje, quando se fala em ter aulas de informática, leva o aluno para a informática para aprender algumas coisas básicas, ou é um dia livre lá para ele, né? Aprender o Word, Excel, ou simplesmente um dia livre para ele na aula de informática. Como eu disse no início, existem alguns países que já colocam na grade curricular e que já perceberam o desenvolvimento disso. Por que o desenvolvimento disso? Apesar, gente, que tem a Sociedade Brasileira de Computação, no Brasil, fez um material, depois a gente pode disponibilizar esse artigo que tem aqui, fez um material comparando do primeiro ano até o ensino médio, o que a lógica de programação poderia ajudar em cada ano e em cada série do ensino médio. Então, por exemplo, ele coloca lá primeiro ou terceiro ano, que quando eu trabalho lógica de programação, eu posso ajudar os alunos a ter raciocínio lógico, eu posso ajudar o aluno a identificar sequências de tarefas, eu posso identificar o aluno, ajudar o aluno a identificar, que ele mais coloca, a identificar tipos de figuras, as diferenças entre as figuras, e, inclusive, ajudar o aluno a identificar como escrever os textos, porque a gente também tem um problema na nossa educação de escrita. E a lógica de programação, ela não só ajuda na parte lógica e na parte da matemática, como também na parte de identificação de tarefas e soluções de problemas, porque a gente precisa disso para tudo. Um aluno comentou, o Marcelo comentou Marcelo José Nascimento, que as escolas públicas não têm nem computadores. Sim, a gente ainda não tem uma política de incentivo computacional, mas a gente está caminhando. A partir do momento que esses debates existem, né, em que uma sociedade brasileira que rege essas questões computacionais já identifica que isso é importante e que a BNCC já coloca dentro dela que a cultura digital ela é importante, a gente começa a caminhar. O pior seria se a gente nem estivesse discutindo sobre isso. Mas que vocês entendam que existe uma gama de possibilidades. E o que é essa lógica? É a construção. É você colocar um aluno para construir igual o professor mostrou lá, né, a máquina, é colocar um aluno para ver uma realidade que ele está vendo no quadro, é colocar um aluno
por um aplicativo simples de arrasta e junta, ele criar os próprios jogos dele. Então, quando a gente traz lógica de programação para dentro da escola, nós estamos falando disso. Não é levar um aluno lá do primeiro ano ou do ensino médio para aprender o que os alunos da computação no ensino superior aprendem, não. Que eu vou te falar que é um bicho de sete é um bicho de sete cabeças até para computação. Porque quando fala em lógica, vou te dar um exemplo, tá, gente? Eu fiz sistemas de informação. Minha sala começou com 68 pessoas. Sabe quanto nós formamos, professor, na graduação? 4. Quantos? 4. É. E nesses assim 4, o nosso convite tinha que ser de corpo inteiro para ocupar a página, que senão nem convite a gente poderia ter de tão poucas pessoas. Mas isso é é uma construção que a gente vai fazendo aos poucos. Né? É uma construção que nós vamos fazendo e nós vamos discutindo e trazendo isso. Olha para vocês verem, uma escola técnica muito próxima da gente, como lá da fundação, possui um mega laboratório que muitas pessoas talvez desconheceriam e que muitos professores poderiam utilizar para mostrar algumas coisas para os seus alunos e não utilizam por medo, porque eu não sei de programação, não sei mexer nessas máquinas e não vai, ou por desconhecimento mesmo, né? Por falta de oportunidade. Então a gente tem que abrir um pouco, é difícil, mas a gente vai caminhando, né? Eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo, né, professor? O que acontece? A gente, nesse momento agora, em 2020, a gente está vivendo um momento de ruptura com isso, ok? Agora as escolas particulares estão passando a adotar esse tipo de lógica, né? Assim, a partir da sexta série. Até mesmo nas escolas particulares está sendo, como é que fala, novidade, entendeu? Eu já fui chamado para poder trabalhar no Magnus há 2 anos atrás, para poder dar aula de lógica computacional para os alunos de lá. Só que como eu estava bem engajado no meu projeto lá na fundação, eu não quis ir, entendeu? Mas esse tipo de coisa está mudando, entendeu? A gente está debatendo isso daí, já existe projetos, ok, de lei, que está mudando a nossa LDB para poder estar colocando a lógica da programação no ambiente curricular básico do Brasil, igual o inglês, português, matemática, entendeu? Vai ser uma matéria básica, entendeu? Igual essas outras matérias que a gente costuma ver, entendeu? Já tem projetos de lei para poder fazer isso. Só falta os nossos políticos aí, né, conseguir aprovar para poder estar mudando esse panorama brasileiro, ok? A lógica da programação, ela é responsável pela maioria das tecnologias que nós temos hoje, ok? O Google, o Facebook, Instagram, essa live que nós estamos fazendo aqui agora, tudo é regido por trás através de algoritmos, ok? Complexos que foi formulado por pessoas igual eu e vocês, ok? Não existe o super gênio que conseguiu fazer tudo, não, entendeu? Sempre existe uma equipe por trás em que parte o problema em várias outras problemas até se tornar uma coisa simples e depois junta tudo e torna uma coisa complexa, ok? Então, existe startups brasileiras nos dias de hoje, já está bem avançado aí, lá em São Paulo, até mesmo aqui em Belo Horizonte, nós temos diversas empresas já que investem nesse campo e a gente está caminhando agora para poder estar conseguindo ser, né, uma referência aqui na América Latina nessa área computacional, ok? A lógica da programação, ela tá na base, entendeu? Na base para poder estar ocorrendo uma ruptura dessa não tecnologia que nós temos hoje, entendeu? Na escola pública, nós teremos uma dificuldade, que é a dificuldade da prática computacional, que é levar os alunos para o laboratório para poder estar fazendo a prática ali, entendeu? Só que eu acredito que se
o professor começar a trabalhar com o desenvolvimento da lógica em aplicativos de celular, vai se tornar mais fácil. Porque todo mundo hoje em dia na sala de aula, seja escola pública ou privada, tem celular. E nós temos compiladores hoje em celular e em computador. Então, se o professor souber trabalhar com o aluno no celular, eu acho que se torna uma via na qual nós podemos estar introduzindo, sim, a lógica computacional, até mesmo nas escolas públicas que não têm computador. Entendeu? Você concorda comigo, professor? A gente vai ter que romper algumas barreiras, né? Assim como a gente fala, quando eu brinco muito com os meus alunos, e eu estou adorando essa turma, porque eles são totalmente verdadeiros. O pessoal lá fala, professor, eu dei aula sobre jogos, e eles falam assim, eu não gosto de jogos. Eu falei, ótimo. A gente tem que quebrar algumas barreiras, né? Claro, como o professor disse, é um processo, e dentro desse processo tem que haver um treinamento, tem que haver um treinamento de professores, tem que haver um treinamento de alunos, e tem que haver um querer fazer isso. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver políticas públicas para incentivar isso, as coisas melhorem, né? Então, o primeiro ponto é a gente quebrar um pouco o paradigma de que trazer a lógica de programação para a sala de aula seria fazer os alunos programarem como alguém das ciências da computação faz. Isso não é verdade. Eu falo muito e repito, deixa o pessoal lá da computação quebrar a cabeça com isso. Nós vamos utilizar a parte que é facilitada de interfaces legais que a gente pode utilizar. E aí eu vou pedir ajuda aos meninos aí do Matemática Sem Barreiras. Existem duas ferramentas, tá? Que são ferramentas gratuitas para uso reduzido, né? O que é o uso reduzido? Se você pagar mais, você tem um valorzinho, você tem alguns acessos diferentes, que é o Scratch e uma ferramenta que chama Logo. Essas duas é um bom start. Mesmo que você não faça com seus alunos lá dentro, que você comece a mexer e comece, de repente, você apresentar. Então, eu não tenho um computador numa escola pública, mas eu, professor, tenho. Então, eu, professor, começo a montar alguma coisa e mostrar para os alunos. Em outra oportunidade, quando a gente tiver nessa parte de infraestrutura, a gente faz essa utilização inserindo os alunos nas ferramentas. Uma outra possibilidade que eu vejo também para essas escolas e que eu pratico com os meus alunos lá nos jogos é que, pessoal, muitas coisas a gente pode ver. Se eu não tenho um computador, eu posso criar de uma maneira diferente, né? Eu posso criar com os materiais que eu tenho. Então, pensando que se eu entro lá no Scratch e vejo uma coisa legal, o que eu posso fazer? Criar, de repente, um jogo ou algo que eu tenha possibilidade que tenha a ideia do Scratch. Então, pensem nisso, nós trouxemos aqui essa ideia, trouxemos todos os maquinários, até para vocês conhecerem o que é o Fab Lab, mas que vocês possam ter a criatividade de criar também. A Lucy, eu não sei se a Lucy, ela coloca assim, sou da época da datilografia, fico totalmente perdida. Mas é isso mesmo, é desconstrução. Né? Nós viemos com uma idealização e uma construção do que é lógica e do que é ferramenta, e a gente vai desconstruindo e conhecendo tudo novo. A importância dessas webinars aqui é de vocês saberem que existe, e vocês saberem o que vocês podem procurar. Então, vocês podem procurar essas questões das lógicas de programação até lá na Letras. Tá? Por que eu falo até na Letras? Porque a gente tem, muito próximo, né? É muito claro a proximidade que tem a lógica da matemática, é muito próximo a lógica da pedagogia voltada para o ensino, mas são em todas as áreas. Está inserido em tudo. Nós precisamos trazer esse raciocínio, levar os alunos a pensarem de alguma forma. E a lógica é uma maneira legal de se fazer isso. Ok?
Depois, a Liliane pediu para avisar, pessoal, que depois nós podemos baixar a live do Insta, que deu menos estabilidade, e a gente coloca no YouTube para vocês, tá bom? Professor, nós estamos chegando no nosso tempo. Você quer finalizar? Já? Quero. O que acontece? O Scratch, gente, Scratch, ele é uma ferramenta que ensina a lógica desde o básico, ok? A lógica de programação da parte mais básica até a mais avançada. No Scratch, hoje em dia, tem como você fazer machine learning nele. Professor, explica o que é o machine learning. Tem pessoas aqui que não Tá. conhecem o que é. Machine learning é um aprendizado de máquina. Você pega uma máquina qualquer e começa a introduzir dados nela. Por exemplo, fotos de cachorro, ok? E aí você coloca fotos de cachorro nela, e aí o seu ele vai saber que é um cachorro, entendeu? Isso é aprendizado de máquina. É você ensinar a máquina a reconhecer alguns padrões e a partir daí a máquina ela aprende sozinha, entendeu? Isso é o aprendizado de máquina, é o machine learning, entendeu? E hoje no Scratch tem como você fazer isso já, entendeu? Tem como você fazer esse tipo, tem essa possibilidade no Scratch, entendeu? Desde a básica lá, desde o if, else, do, entendeu? Até lá na frente, que é essa tecnologia dos dias de hoje, entendeu? O logo, também nós temos também, né? O logo é uma linguagem de programação, foi criada em Portugal, ela é muito legal. E a parte básica até algoritmos também um pouco mais avançados. Entendeu? Mas assim, né? Ele tem que ter as ferramentas para poder estar passando para os alunos e ele tem que dominar essa parte básica, porque o próprio aluno depois, quando ele tem a base consolidada, ele consegue galgar, né, os degraus e consegue ficar um pouco mais avançado assim e consegue desenvolver o seu próprio know-how de conhecimento, entendeu? Desde que ele tenha esse empurrão inicial, entendeu? Então, a escola, ela tem que ter a escola desde a base, né? A escola ali, base, e até mesmo na universidade, no ensino médio, ela tem que dar esse empurrão inicial no aluno para poder despertar essa vontade dele de saber um pouco mais, e com esse tipo, ele vai programando, né? Ele vai colocando os seus dados lá, a sua ideia, a sua lógica, e depois disso ele próprio já vai galgando os seus degraus e fazendo os seus próprios projetos, entendeu? É mais ou menos isso que a gente faz lá no Fab Lab. A gente tem uma ideia inicial e com essa ideia eles vão desenvolvendo cada vez mais, entendeu? Ótimo. Professor, eu queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de vir aqui apresentar para a gente, né? A gente está chegando no final do Instagram. Depois a gente volta, o pessoal está perguntando se nós vamos repetir. A gente volta enfatizando um pouco mais, mas só para vocês saberem que existe o Fab Lab, que existe essa possibilidade da gente trabalhar a lógica de programação dentro das escolas e que ela está para além da computação, né? Nós temos aí a matemática, nós temos a pedagogia, as letras, tudo que é válido para ensinar o aluno, tanto é, gente, que mais uma vez eu repito, a BNCC está aí trazendo a parte tecnológica, a Sociedade Brasileira, né, da Computação também está trazendo aí, voltada para o ensino, porque realmente a tecnologia saiu dessas barreiras, dessas 4 paredes da computação e adentrou a escola e a sala de aula. Então, professor, muito obrigada pela sua disponibilidade.
Nós vamos visitar o Fab Lab Obrigado a assim que a você. gente puder. Então, voltando aí da pandemia, nas aulas presenciais, pelo menos meus alunos, né? Os que já foram também para ter oportunidade, para ninguém achar ruim, nós vamos visitá-los. E mais uma vez, obrigada. Gente, muito obrigado a todos, viu? Foi um grande prazer. Eu espero todos vocês lá no Fab Lab, entendeu? Nós iremos sim desenvolver um projeto conjunto, ok? A gente pode estar fazendo alguns sólidos matemáticos, tirando algumas. Gente, eu quero agradecer a todos aí que participou. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Valeu, valeu. Obrigado, Obrigado, pessoal do YouTube. A gente vai baixar esse vídeo aqui do Insta e vai colocar lá, tá bom? Um beijo para Tá vocês. bom. Tchau, tchau. Tchau, professor. Beijo para vocês. Boa noite.